professor Alex e hoje a gente vai dar continuidade ao desenho do banheiro que a gente começou já a desenvolver nas semanas anteriores. Então o que a gente vai fazer hoje? Toda a parte do desenho está completa, a parte do mobiliário já está desenhada e a gente vai começar a inserir textos, desenvolver cotas, simbologias para poder completar a apresentação de vocês. Então a maior dúvida dos alunos de arquitetura é: professor, como é que eu apresento um trabalho bem legal? Então a gente vai tentar desenvolver essas simbologias. A gente vai tentar atualizar essas simbologias, que elas já estão um pouquinho antigas. Vamos tentar fazer algumas mais novas, que a gente foi, ao longo do tempo, aprendendo com os alunos e trocando ideias. E aí a gente vai tentar fazer essas simbologias aqui, que parecem bem mais cara de desenho de arquiteto. Tá? Então aqui, em resumo, a gente vai fazer desenho de título, desenho de indicação de ambiente, com piso e área, a especificação, então texto para especificação, simbologias de níveis, simbologia de esquadrias, cortes de elevação, acesso principal e cotas. Certo, e aí a gente vai dividir esses vídeos em duas partes. Então vamos começar com a parte de títulos e textos e depois vamos para a parte de cotas e simbologia de cortes, elevações, acessos, etc. Então vamos lá. A primeira coisa, como que eu começo desenvolvendo um texto? Eu preciso saber o seguinte: eu tenho que começar ele sempre na escala 1 para 100. E aí você fala assim: professor, qual que é o tamanho de um texto na escala 1 para 100? E é o que eu vou mostrar aqui. Ó. Na escala de 1 para 100, pessoal, o texto, por incrível que pareça, ele cabe perfeitamente dentro da parede. Então, se você quiser imprimir um desenho, e para você ter uma certeza absoluta que esse desenho está na escala 1 para 100, se você fizer uma parede sempre com 15, o texto tem que caber perfeito. A dica é essa. Eu sempre passo isso para os alunos. Se o texto couber dentro do projeto, perfeito. Uma parede de 15 centímetros, então, logo, o texto tem que ser com 15 centímetros. Então, vamos lá. Então, vamos nas barras aqui de cima, tem a parte de padrão, inserir, anotação, paramétrica, a gente vai trabalhar lá no padrão. E aí a gente vai escolher textos aqui, ó, logo depois de modificar e textos, ok? Eu tô com o CAD português, mas eu já tô baixando o inglês aqui, porque eu tive que atualizar, porque a minha versão já foi expirada. Então vamos pegar o textos em português mesmo, e eu vou usando os ícones, e vamos pegar e inserir um texto aqui. Então o que eu fiz? Vamos repetir. Fui lá em padrão, texto, né? E aí eu clico no ponto e arrasto na minha janela de texto. E aí eu vou escrever lá, especificação. Ok. Agora, eu posso fazer o quê? Eu tenho aqui já configurados alguns estilos de textos, então fica mais fácil você modificar, né? A escala 1 para 100, 1 para 50, mas nesse caso a gente vai criar um novo. Então a gente vai começar no 1 para 50 e vamos trabalhar aqui. Ó. Aqui eu tenho negrito, então se você quiser negritar o texto, você pode colocar aqui itálico, um traço, né? Aqui, o que mais? Você consegue alterar entre maiúsculo e minúsculo, e você pode alterar o estilo do texto. Às vezes eu gosto muito desse Styles BT, mas eu gosto dela Styles BT e TC Bold. Então esse aqui é uma fonte que eu baixei, que ela torna a Styles BT em negrito. É uma fonte bem bacana. E tem estilos Styles BT. O que a gente vai fazer? Você pode escolher qualquer fonte de texto, certo? Não precisa escolher essa fonte do Styles BT. Então você pode padronizar o teu projeto de acordo com a fonte que você quiser. Você pode baixar uma fonte da internet, que tem umas fontes baixadas aqui de texto de arquiteto. Vamos ver. Ó, tem esse onde que tem? Architect's Daughter. Então é um tipo de texto que parece uma fonte de arquitetura. Só que algumas fontes dessa não tem simbologias, como acento, tipo. Então vamos tentar fazer como se fosse essa aqui de arquitetura. É uma fonte que eu baixei, você pode usar a fonte Arial, caso você não tenha essa fonte, ou você procura por Architect's Daughter e baixa essa fonte, instala no fonte do Windows e aí você consegue utilizar. Então vamos usar essa daqui. Ó. Então ela está com que tamanho? Vamos descobrir. Como é que eu faço para sair do texto? Eu cliquei fora, né? Eu estava editando o texto, se eu clico fora, eu saio da edição. Para voltar eu dou 2 cliques e aí eu posso editar o texto. Então, qual que é o tamanho dele? Ó, ele está anotando como 15. Perfeito, é esse o tamanho que eu quero. Não vamos trabalhar com anotativo ainda, certo? Vamos primeiro configurar os textos, depois a gente faz um vídeo só de trabalhar com anotação, que fica muito mais rápido também. Então vamos começar aqui, ó. Texto, 15 centímetros, perfeito. Agora a gente vai criar um layer para isso. Vamos ver se a gente já tem criado aqui. Eu já criei vários layers, então eu vou pegar esse texto aqui, ó. Esse layer texto. Vocês podem criar um layer texto,
com o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui, ó, texto, ou texto branco ou texto. Eu vou colocar texto. Então, essa daqui é minha linha para essa especificação. E vou deixar ela aqui do lado. Legal, vamos fazer o título? Então, eu preciso criar essa indicação de ambiente aqui, ó, que eu faço ela um pouquinho mais negritada. Não é o título, depois a gente vai para o título. Vamos fazer essa parte de título de ambiente, né? Então, eu tenho um texto aqui que foi negritado, que está com um tamanho um pouquinho maior, só para dar um destaque, e ela teve um negrito. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos fazer o ambiente. Eu vou selecionar esse texto e vou copiá-lo. Selecionei, copiei aqui para baixo. Eu vou editar. Selecionei o texto, vou tentar dar um negrito, vamos ver se ele aceita. Tem algumas fontes que elas não têm muito negrito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para dar um efeito de que ele é um texto um pouquinho maior, eu vou adicionar um negrito aqui, mas também eu vou aumentar o tamanho aqui para 16. E vou colocar aqui embaixo o nome que eu quero, né? Ambiente. Então, esse vai ser o ambiente. Legal. Agora, o que mais que eu tenho? Eu tenho piso. Então, piso, eu vou copiar essa fonte daqui de baixo, que é a especificação. Então, eu vou selecionar, dar 2 cliques, escrever piso, por exemplo, cerâmico. E aí, eu vou selecionar essa fonte de baixo e vou copiar. Copiei aqui para baixo e aqui eu vou colocar área. Olha lá. Área. E aí, você pode colocar igual, né? Vamos colocar aqui, 20,00 metros quadrados. Só que eu acho que o meu teclado ele não funciona. Esse metro quadrado, ele abre um outro aplicativo, não sei porquê. Mas vamos colocar aqui, área 20 metros quadrados. E aí dá para colocar o número 2 dessa maneira, ou dar um espaço, né? E aí fica a critério de vocês. Então eu tenho as especificações para ambiente. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Então já tem já tem outro, agora vamos tentar fazer o título. Você pode fazer, pessoal, qualquer simbologia para representar. Eu vou fazer aqui uma linha qualquer, não sei o tamanho, vou chutar, e vou colocar ela para algum layer que eu já criei. Eu tenho esses códigos aqui, então, para código de esquadria, código de desenho, eu escolho aqui qualquer um desses layers. Vou colocar código 20 e vou copiar o texto. Legal. Copiei. Vou fazer o meu título do desenho aqui. Vamos ver. Planta baixa. Só que o meu tamanho, eu vou alterar ele para o tamanho que está representado aqui. Que eu já tenho um padrão de textos criados que ficou bacana, então eu vou usar essa sequência. E ficou 28 o tamanho. Então seleciona esse texto, vem aqui, vou alterar o tamanho para 28. Legal. O que aconteceu? Quando eu começo a alterar as informações do desenho, eu percebo que ele sai do meu plano onde tinha posicionado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que justificar os meus textos para evitar retrabalho nisso. Então seleciono o meu texto, 2 cliques nele, seleciono toda a fonte, então seleciona, e aí vocês vêm aqui em parágrafos, você justifica o texto de vocês. Então vamos justificar para onde? Eu quero justificar para a esquerda, mas não superior, então esquerda inferior. Daí o que acontece? O texto vai crescer sempre para cima. Ele cresce sempre ao contrário da justificação. Se ele está à esquerda inferior, o texto vai sempre direcionar para a direita e para o superior. E a justificação? Eu vou justificar ele para a minha esquerda, certo? Quando você clica no texto, vai aparecer esse ponto. Não é 2 cliques, é um clique só agora. Aparece o ponto de referência. Aí você pode posicionar. Eu ligo os snaps, né, o F3, que me ajuda a atrair o cursor. E agora eu vou afastar um pouquinho. Vou afastar 3 milímetros. Pronto, coloquei lá, planta baixa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar a especificação aqui para baixo. Copiei aqui. Ela já está justificada para cima, então seleciono o ponto e arrasto para lá. Só que o meu título tinha que estar justificado para a direita. Então o que eu vou fazer? Eu seleciono o meu texto, vou esticar um pouquinho mais ele para cá e vou justificar ele para a minha direita, aqui ó, em parágrafo, certo? Eu justifiquei para a direita. Vamos pegar aqui embaixo e fazer a mesma coisa. A especificação, seleciono o texto, justifico para a direita. É importante que selecione. Então, justificado para a direita. Agora é só mover. Opa! Ó, o texto ficou lá, a justificação, então tem que alterar. Tá errado. Selecionei, tá aqui para a direita, mas a justificação tem que ser o quê? Direita superior. Ó, corrigido. Direita superior. Agora o ponto vem para a direita superior. Vamos fazer com o texto de cima aqui. Ó. Tem que trazer o ponto para a direita também. Então, justificação, direita inferior agora. Direita inferior. E justificado para a direita. Pronto. Agora eu posso posicionar o texto aqui. Ó. Só vou alterar ele
jogar um pouquinho mais para cima. 4 milímetros, para ficar um pouquinho mais afastado. Ficou melhor. Legal. Olha o que acontece agora. Se eu selecionar meu texto e mudar o tamanho, 15. Olha que legal. Ele nunca vai sair do alinhamento da tua linha. Então, se o tamanho dele é 28, na hora que você aumenta, ele vai estar sempre proporcional àquele ponto de referência. Isso é bom. Então, o que eu vou fazer mais agora? Eu preciso fazer uma simbologia para um número, para alguma coisa. Essa fonte aqui, para fazer números, eu usei tamanho 42. Então, eu vou copiar esse texto. Vamos copiar lá. Copiei e vou selecionar ele, vou colocar fonte 42. Legal. Agora eu vou fazer uma simbologia. Não vou fazer essa daqui, vamos fazer pode fazer uma circular, pode fazer do tamanho que você quiser. Então, tamanho que você quiser não, o tipo que vocês quiserem, né? Se eu fosse fazer circular, teria que ser um raio de 30. Então, eu pego o círculo, vou fazer bem nesse centro aqui, ó, um raio de 30, para representar o número do desenho. Seleciono esse objeto e começo a deslocar ele. Vou deslocar ele para cá. Vou inserir essa linha, esse texto lá dentro. Ó. Se o Snap estiver ativado, você consegue identificar o centro. Né? Se ele não estiver ativado, você não identifica nada. Professor, o meu não está identificando o centro, então provavelmente você tem que clicar aqui nos snaps, aqui embaixo, né, que tem esse ângulo, ou nos textos que estão escrito snap, né, você clica com o botão direito e vem em configurar. E aí você seleciona o que você quer. Que seleciona o meio do objeto, ponto, quadrante, perpendicular, intersecção aparente, vou selecionar isso. E aí você consegue posicionar esses pontos nesses snaps que acabam sendo ativados. Então eu vou selecionar no meio. O que aconteceu? Minha justificação está errada. Eu quero que minha fonte esteja bem no centro. Então eu vou lá em justificação, eu pego centro, meio, cadê? Centro, meio. Então a justificação fica bem no centro. E eu vou no parágrafo, vou colocar aqui, ó, bem no centro. Meu E aí eu clico para fora. Quando eu venho no meu desenho, a justificação veio para cá, para o centro. Então eu posso selecionar o centro e vou tentar achar o meio aqui no meu círculo. Pronto, posicionei no meio. Quando eu mudo esse texto agora, colocar o número 4, né, ou o número 1, pronto, ele já está perfeito dentro do círculo do desenho. Se eu colocar o número 1, ele está lá também. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa linha, preciso só trazer ela um pouquinho mais para cá e eu vou alinhar bem no começo do texto. Pronto, eu tenho minha simbologia de título já criada. Posso selecionar isso e mover para o lado. O que mais que a gente tem que fazer? Título, ambiente, já foi, e especificação, código de esquadria. Então vamos fazer um círculo com código de esquadria. O raio do código de esquadria pode ser feito que fique bem bacana com tamanho 23. Deixa eu só medir de novo. 16? Deixa eu ver. Vem no centro. E 23 de distância. Então vou pegar um círculo. Para fazer o código de esquadria, eu vou colocar aqui, ó, 23. Legal. Aí eu vou pegar o texto de especificação, vou copiar ele aqui para baixo e vou posicionar ele lá no centro desse objeto. O que eu tenho que fazer? Justificar de novo. Justificação, centro, meio e centralizado. Só vou posicionar ele, porque ele não atualiza a linha. Pronto. Está aqui. Agora, se eu editar esse texto, eu posso colocar, por exemplo, E01. Então, esquadria 01. Posso criar uma outra? Vamos colocar aqui, ó, P01. Então, 2 cliques no texto, seleciono a parte que eu quero mudar, coloco P. Então, E01 de esquadria ou muita gente coloca J01. Vamos colocar J. J01 e P01. Legal. Agora vamos só atualizar os layers. Eu quero que esses objetos estejam no layer código 020. Depois, quando a gente for imprimir, a gente vê se essas penas são legais. Então, selecionei todos os códigos. Vou lá para o meu layer, jogo para um layer código 020. Professor, qual é a configuração desse layer que você fez? Vamos ver. Código 020. Cadê? Só um minutinho. Código 020. Deixa eu só ampliar um pouquinho mais a janela para ficar mais fácil de ver tudo. Então vocês têm aqui, ó, cor usei 62, tipo de linha contínua, espessura coloquei 0,15. 0,15. Se quiser pode alterar aqui, ó, 0,20. Se ficar muito grossa na impressão a gente volta. Daí transparência não, imprimir sim, ok, só isso. Então é isso que a gente está fazendo. Pronto. Nessa aula a gente vai fazer essas simbologias e mais a simbologia do nível, que não é difícil. Como é que a gente vai fazer ela? Vamos pegar o tamanho desse círculozinho aqui. Ó.
ele está com 12 e ele passa para fora 12 centímetros também. E ele tem mais ou menos 100 de tamanho e 112 de raio. Então vamos fazer um círculo para simbologia. Lá, 12 de círculo. Vamos fazer uma linha aqui, ó. 12 e agora eu vou subir aqui 12 também. Vou vir para a esquerda, faço uma linha, 12. Vou vir para baixo, uma linha, 12. Clico aqui, fecho essa linha e vou fazer aqui 100, que é o tamanho que já está configurado lá. Agora, quais são os layers que eu utilizei aqui? Eu usei aqui pena 005, uma pena bem fina para fazer isso. Então eu vou selecionar todas essas linhas que eu desenhei, vou pegar código 005, vamos ver se é isso, código 005 e pronto. E agora eu vou inserir o meu texto. Vamos pegar essa especificação, vamos copiar ele daqui para cá e vamos justificar ele da maneira correta. Então seleciono o texto, justifico para direita superior não, direita inferior. Pronto, eu justifico ele aqui para a minha direita. Vamos ver se deu certo. Pronto, o ponto está aqui para a direita. Então eu vou lá, ó, vou desligar o ortogonal para poder posicionar melhor o texto. Então eu vou colocar ele lá no meu canto, ok? E aí eu vou dou 2 cliques e vou colocar qual que é o nível, mais 0,00 ou mais 0,05. E aí, se quiser, você pode até dar a unidade do 100 metros, 100 centímetros. Eu vou colocar em metros aqui. Você pode colocar a unidade, ou com entre parênteses, ou sem entre parênteses, aí fica a critério de cada um. Então eu vou colocar aqui, 0,05 metros e vou subir um pouquinho mais. Pronto, para terminar isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma hachura aqui, ó. Então, como a gente fez nas aulas passadas, eu vou pegar a hachura, né, ou H, eu vou selecionar duas diagonais. Diagonal de baixo, diagonal de cima, vou pegar sólido aqui embaixo. Só isso, pessoal. E aí, confirmo com Enter, tá pronto o código de esquadria. Aí, eu tenho que só posicionar ele no layer correto da minha hachura. Se eu não me engano, eu usei a hachura cinza. Então, eu vou passar para vocês a configuração dessa hachura. Vou primeiro selecionar o layer padrão. Vou pegar aqui, ó, a hatch cinza e vou ver a configuração que eu utilizei. A configuração utilizada foi essa, ó, propriedades, vamos ver, hatch cinza, ó, cor 251, contínua, espessura de linha 000, então não vai influenciar em nada esse daqui. Então o que eu posso fazer é o seguinte, na cor 251, que é H cinza, eu posso vir em True Color e mudar ela para aqui, ó, 90,90,90. Por quê? Aí ela vai imprimir colorida, ela vai imprimir nesse tom de cinza, e não naquele tom que estava ali, certo? Então a hachura cinza ficou nessa cor, 90, 90 e 90. Deixa eu clicar de novo, cliquei na cor, eu venho de cor indexada para True Color, se for indexada é preto e branco, vai imprimir tudo preto e branco, a não ser que você mude lá na configuração da plotagem. Mas o True Color fica mais rápido, certo? Então vai imprimir nessa cor. Então pronto. Então, o hatch já foi criado. Sólido, layer padrão, então hatch cinza. Aqui, ó. Perfeito. E aí tá tudo feito aqui. Agora o problema é o seguinte, isso aqui precisa ser criado um bloco. Então posso selecionar esse objeto e digitar aqui, ó, bloco. Como é em português, eu não tenho que digitar block. Em inglês é block, né? Em português é bloco. Então eu vou criar um bloco aqui. Vou colocar código de esquadrias. Vou especificar um ponto. O meu ponto vai ser esse centro, né? Vou especificar os objetos. O objeto vai ser todo o meu desenho que eu fiz. E ok. Pronto. Olha lá, o ponto de referência já está lá. E aí vai só o texto e a simbologia. E aqui também, como é mais fácil, já fica mais tranquilo. Aqui está pronto todos os textos. Esquadrias, especificação, título e nível. Certo? Agora o que eu tenho que fazer? A escala do desenho é na escala 1 para 50. Não, para 50 não. Esse texto está na escala 1 para 100. Certo? E para poder inserir os desenhos lá, eu tenho que fazer ele na escala 1 para 25, que é o que a gente estava vendo aqui. Mas vamos encerrar essa aula, pessoal, de criação de textos aqui. E na próxima aula a gente vai mostrar para vocês como que eu coloco todos os textos na escala correta. Então, como esse desenho está na escala 1 para 25, ó, escala 1 para 25 a gente vai tentar trabalhar nessa escala e não na escala 1 para 100, que é a escala que a gente desenhou. Então, por enquanto, a primeira aula encerra aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.